pessoal, no quadro Conversa com o Ativista de hoje, nós vamos conversar com Lilian Peçanha, ativista social do bairro Bela Vista 2, em Paracatu. Vem comigo! Olá pessoal, hoje nós estamos aqui na Conversa com o Ativista, batendo um papo com a Lilian Peçanha. Lilian Peçanha é uma ativista social aqui do bairro Bela Vista 2, que tem atuado ao longo dos anos em favor da comunidade aqui da região. E aí vamos bater um papo com ela para que ela conte para a gente um pouco da história de vida dela, o que ela tem feito, né? Primeiro, Lília, é o seguinte, você é natural de onde? Campos dos Goitacazes, que fica no estado do Rio de Janeiro. Pois é, Lília, como é que você veio parar em Paracatu? Olha, foi assim, minha sogra veio primeiro, meu sogro já é de Vazante, aí ele ficou 40 anos no estado do Rio, e eles se conhecem, tem uns 15 anos, e aí ela veio passear, gostou da cidade, veio embora. E aí a gente veio passear no mês de dezembro, gostamos da cidade também. E aí quando foi em abril do outro ano, aí a gente veio embora, no ano de 2020, a gente veio embora, em abril de 2020. E estamos aqui até hoje. Pois é, lá na sua cidade, quando você morava lá, você desenvolveu algum projeto social ou você iniciou esse trabalho aqui em Paracatu? Não, a gente já tinha lá um projeto chamado Lá de Amor, onde a gente servia sopa toda quinta-feira para as pessoas da comunidade, né? A gente servia sopa, elas iam até a nossa casa e sentava com a gente, fazia a refeição com a gente. A gente tinha esse projeto, a gente mexia com o Marmitex lá, né, antes de vir pra cá. E aí toda a comida que sobrava no decorrer do dia, no final do dia, quando a gente encerrava, era feito os Marmitex e distribuído para as pessoas também da comunidade. Aí a gente tinha doação de roupa, calçado, cesta, né, tudo na medida do possível, e aí a gente ia fazendo. Pois é, então você fez um treinamento lá e veio continuar Pois isso aqui em é. Paracatu. Né? Pois é, e aí quando eu cheguei em Paracatu, que eu vim morar nesse bairro, né? E aí eu fui percebendo ao longo do tempo que o bairro era um bairro mais carente, um bairro periférico, né, de Paracatu, porque o Bela Vista 2 acaba sendo um bairro periférico. E aí um bairro mais de difícil acesso, as pessoas têm medo de vir e tudo mais. Lembrando que o bairro hoje é super tranquilo, super de boa, você pode ver, as pessoas não precisam ter medo de vir. Mas acaba tendo, a gente sabe que o preconceito hoje em dia ainda é muito grande, né? Em questão de bairros de periferia, acaba tendo esse preconceito. E aí eu fui vendo a dependência do bairro, né? Um bairro bem humilde. E aí eu comecei a fazer meu trabalho aqui também. Fui arranjando algumas pessoas que vão apoiando, né? Porque a gente nunca sonha sozinho, sempre tem um apoio. E aí e foi indo, e aí hoje eu faço esse trabalho na comunidade, que é basicamente o mesmo trabalho que eu já fazia lá. E aí a gente tá indo, tá caminhando e tá dando certo. Pois é, agora você está fazendo um trabalho que te dá satisfação. E a comunidade? A comunidade reconhece, te dá apoio, como é que é isso? Conhece. Inclusive a comunidade do Bela Vista 2, sempre assim que eu chego para ajudar as pessoas, né, que me pedem, o bairro inteiro, na verdade, me pede. Quando foi no caso da presidência do bairro, as pessoas estavam sempre me pedindo, vem como presidente de bairro, vem como presidente de bairro. Eu falava, gente, não tem, né? Eu achava que eu não tinha muito talento para mexer com essa parte. E aí, por conta dos pedidos dos próprios moradores, eu resolvi mexer com a presidência do bairro. E aí, agora as pessoas me pedem muito assim, vem como vereadora, né, para ver se o bairro da gente é mais lembrado, porque é um bairro muito esquecido. Mas eu, Lília, hoje acho que é um trabalho que eu não estou preparada, que eu não tenho, assim... É um trabalho que agora, na minha realidade, não coincide, né? Para mexer com política no momento. Mas a comunidade aceita bem o trabalho que eu faço, as pessoas estão sempre procurando, né? E aí, de acordo com o que eu posso, eu estou sempre ajudando. Pois é, Lília, mas tem um detalhe. Você sabe que, com o tempo, quando a pessoa faz um trabalho voluntário e tem reconhecimento da comunidade, acaba sendo um processo natural a comunidade buscar através de você que você seja um representante futuro dela na política. Então isso é um processo normal, né? Agora,
Eu queria ver com você o seguinte, como é que você vê seu futuro com relação a esse trabalho voluntário? Você acha que você vai ter força para continuar? Porque não é fácil, é uma luta constante, né? É um trabalho difícil, é um trabalho que muitas das vezes dói na gente. É um trabalho que às vezes quando as pessoas chegam e procuram alguma ajuda que você não pode fornecer, dói, te dói. Principalmente quando envolve criança, idoso, né? Pessoas que estão doentes. E aí é um trabalho doído. Eu falo que é um trabalho doído porque dói. Porque a gente como ser humano, né? Dói bastante a gente saber que a gente tem e o outro não tem. E é um trabalho que às vezes dói por falta de reconhecimento. Não que a gente esteja procurando reconhecimento. Não é isso. É um trabalho que eu já fazia, não estou procurando reconhecimento de ninguém. Mas é duro você fazer uma coisa e ter certos tipos de comentários maldosos. Então é um trabalho que dói. Mas é um trabalho que eu não pretendo parar de fazer. Enquanto eu tiver força, eu vou estar aí fazendo. Mas a gente que atua com trabalho voluntário, a gente está sujeito a isso. Você vê que a história de Jesus Cristo também foi desse jeito. Né? Você vê que ele era incompreendido, prova tanto que uma turma que ele defendia, né, quando ele foi condenado e tal, a própria turma que ele defendia, que não eram os discípulos dele, foram a favor de que, ao invés de matar, né, de condenar um criminoso, eles preferiram condenar ele. Então isso aí é normal na nossa vida, né? E a gente tem que ter muita paciência e sabedoria para enfrentar isso. Com relação a apoio de empresas, do poder público, como é que você vê nessa questão do trabalho voluntário? Porque é muito difícil, porque a sensibilidade não é a mesma da gente, as prioridades não é a mesma da gente, né? Como é que você vê isso? Assim, eu acho que, assim, alguns empresários, não estou generalizando, não são todos. Eu sei que tem muitas pessoas caridosas, inclusive, quando eu vim morar em Paracatu, teve empresários muito caridosos comigo. Tem pessoas que eu guardo, assim, vou guardar para sempre. E aí, mas o erro das grandes empresas, do empresário, é o seguinte: quanto mais eles têm, menos eles querem dividir. Então parece que o lado humano deles vai esfriando, e é difícil, porque às vezes você chega, conta uma situação, pede um apoio, e você ouve um não. Quando você ouve um não pra você, te dói, mas você vai que o não você tem garantido, você tá correndo atrás do sim. Mas quando é uma situação de uma outra pessoa, te dói mais. Quando você ouve o não pela outra pessoa, te dói mais. Então, assim, e em relação ao poder público de Paracatu, assim, eu acho que falta muito a questão do apoio com os representantes de bairro, porque o que acontece? Para você falar com certos secretários, é uma dificuldade sem tamanho. É difícil. Você liga, o secretário não te atende, você deixa uma mensagem, eles não respondem, você liga direto na prefeitura, e aí as pessoas que trabalham na própria secretaria dizem que vão passar o caso, que o secretário vai entrar em contato, ou seja, são coisas que nunca acontece. Não são todos, não estou generalizando. Tem pessoas boas ainda. E aí, mas a maioria dos secretários do poder público hoje, que na verdade eu acho que é assim, o prefeito em si não tem como saber de tudo. E os secretários estão ali para ajudá-lo mesmo, né? Que ele pôs eles ali para ajudar. E aí o que acontece? É difícil, porque eles não passam o caso. E às vezes acaba que até o próprio prefeito, eu já tentei conversar com eles algumas vezes, já marquei reuniões e ele acabou desmarcando. E simplesmente até hoje eu não consegui uma conversa civilizada com ele, no gabinete dele, porque ele nunca pôde me atender. Agora, Lília, uma coisa que a gente percebe no dia a dia, nós também que atuamos nessa parte social, no caso meu é uma atividade mais ligada a meio ambiente, a recursos hídricos, essas coisas, a gente fica na esperança de ser ouvido, né? Que o grande problema é esse, a gente muitas vezes quer ajudar e não consegue, e aí os sonhos da gente ficam pelo meio do caminho. Porque sonhar a gente sonha, mas às vezes a gente precisa de um pequeno empurrão e de um apoio, né, para concluir.
E o mais dolorido é quando a gente não sonha pra gente e a gente encontra esses obstáculos que seriam fáceis de resolver, que as próprias pessoas impõem. Lília, para finalizar, eu queria uma análise sua, o seguinte. Nós estamos num município que só de arrecadação do compensatório minerário pelas empresas de mineração que existem em Paracatu, Paracatu tem entre as 10 que mais arrecadam em Minas Gerais. Fora a arrecadação de impostos do agronegócio, de um comércio vibrante de Paracatu, frente a isso, a riqueza que nós temos em Paracatu, qual que é a análise que você faz a respeito disso, já que a gente tem tanto recurso e a gente vê tantas pessoas, principalmente nos bairros periféricos, que precisam de apoio e que não conseguem esse apoio? Eu acho, hoje, falando assim, politicamente, não estou aqui para criticar o trabalho de ninguém, mas eu, Lília, hoje, a minha análise é que falta um pouco de preparo. Paracatu tem condições de crescer, Paracatu tem condições de dar apoio às necessidades das pessoas, mas falta um pouco de preparo, e aí acaba que todo mundo paga por falta de preparo de alguns. Então é uma questão difícil até de falar, mas eu acho assim que Paracatu tinha tudo para ser uma cidade maior, melhor, né? Porque Paracatu recebe muita gente de todo lugar. Paracatu recebe muita gente, igual eu não sou daqui, e tem muita gente que não é de Paracatu, que vem para Paracatu em busca mesmo de trabalho e tudo mais, e acaba gostando da cidade, ficando. Mas eu acho que Paracatu tem tudo para crescer, mas não cresce por conta das periferias serem esquecidas. As periferias época de política, na verdade, a gente é muito lembrado nas periferias, né? A gente é lembrado porque eu falo assim que, no fundo, as pessoas tentam comprar a gente em época de política, porque é aquela questão, você vê muita cesta, você vê as coisas chegando no bairro, mas só em época de política, e depois todo mundo some, e aí você não consegue contato com as pessoas, e aí as pessoas que você elegeu, porque quando você elege uma pessoa, você espera o melhor. E aí quando você vê que aquilo não está acontecendo, você vai se decepcionando, né? Então Paracatu é uma cidade muito rica, com muita riqueza, que tem oportunidade de ser uma cidade melhor, e não é por falta do despreparo dos próprios governantes. Ô Lília, eu acho que a nossa conversa foi interessante. Eu queria te agradecer e dizer que breve nós estaremos voltando para continuar essa nossa conversa, e queria deixar aqui esse espaço final para você mandar uma mensagem para a comunidade de Paracatu, principalmente a comunidade aqui da região que você atua. Bom, gente, o que eu tenho, eu não sou muito boa para isso, mas o que eu tenho para falar basicamente é para os representantes das periferias de Paracatu. Não desistir dos sonhos. Eu sei que tem muita gente que bota um obstáculo nos sonhos da gente, que a gente tenta, a gente como representante, a gente corre atrás, chega a ser exaustivo, cansativo, a gente acaba não tendo tempo nem de cuidar da gente por conta de estar correndo mesmo atrás. E aí eu queria falar para as pessoas não desistir, continuar tentando, porque sem luta não há vitória. Vai continuar tendo obstáculos, mas a gente não pode desanimar e nos deixar abater por conta dessas pessoas. É isso aí, pessoal. Até a próxima conversa com o ativista. Vamos caminhando sempre. Grande abraço.